Olá, meus amores, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar uma aula para vocês, mas dessa feita de uma forma diferente, né? Você já deve estar observando que eu estou aqui dentro do meu apartamento, né? Tentando fazer algo aqui um pouco interessante para vocês. Eu trouxe essa aula, tá? A gente vai sempre estar tendo essa oportunidade de estar se encontrando dessa forma, né? Através de uma aula mais interativa, certo? E eu trouxe para vocês alguns exercícios sobre determinantes, né? Que a gente já vinha falando dentro de sala de aula, a gente já vinha se preparando dentro de sala de aula, e na última aula que eu postei para vocês, eu já coloquei alguma coisa aí relacionada a exercícios das páginas 247 a 249, né? Então, vocês vão observar que é uma aula bem tranquila, uma aula em que eu estou fazendo o máximo de esforço para que ela fique com uma qualidade bacana, tá certo? Sabendo que a gente está na nossa residência, nessa quarentena, a gente não pode estar na escola, mas a gente está aqui representando a escola através das nossas aulas, certo? Então, agora eu vou colocar aí algumas atividades, alguns exercícios dessas páginas, aí a gente vai trabalhando aqui de uma forma bem bacana, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Trouxe aqui algumas coisas interessantes, né? Vamos falar sobre as questões de determinantes, escolhi aquelas que eu acho que vocês podem ter dificuldade, nós vamos trabalhar várias e várias, né? Nesse primeiro momento eu estou trabalhando só algumas questões, certo? A gente vai trabalhando devagar nesse período que vocês estiverem de quarentena, tá bom? Então, trouxe aqui para vocês a questão número 8, por exemplo, tá? A questão número 8, ela fala o seguinte: uma questão da Unesp, de São Paulo, seja A uma matriz. Então, a matriz é a matriz A. Ele apresenta aqui para a gente a matriz A ao cubo. Tá? Que matriz é essa? É a matriz em que eu tenho as linhas 1, 0, 0, 0, 6, 14 e 0, 14, 34. Veja bem, ele quer o determinante da matriz A, mas o que foi que ele deu, Átila? Na realidade, ele deu a matriz A ao cubo, né, que é A vezes A vezes A. Ora, se eu aplicar aqui determinante ambos os lados, né, da minha igualdade aqui, se eu aplicar determinante de um lado e do outro, como é que vai ficar isso, Átila, tá? Então, a gente trouxe aqui de uma forma bem mais resumida para que a gente ganhe tempo e a gente consiga ver mais questões, tá? Então, a gente coloca o determinante aqui de um lado, do outro ele aplicou o determinante nessa matriz A ao cubo, ou seja, usou Sarri, né? Usou Chió, usou a forma que você achar melhor aí, né? Você já sabe trabalhar para calcular esse determinante. Então, dessa forma, ele descobriu que o determinante da A ao cubo é igual a 8. Mas o que é o determinante de A ao cubo, Átila? É um determinante de A vezes A vezes A. Nós sabemos aqui pelo teorema de Binet, ó, que nós podemos separar esse determinante, ou seja, o determinante de A vezes o determinante de A vezes o determinante de A, que é igual a 8. Ora, então dessa forma eu sei que esse determinante de A ao cubo, né, e aí vem o cubo para fora aqui do colchete, ó, eu sei que isso é igual a 8. Ora, então se daqui está o cubo, eu posso dizer que então que determinante de A é a raiz cúbica de 8, mas a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Ora, se a raiz cúbica de 8 é igual a 2, então o determinante de A é igual a 2. Vejamos que o item correto é o item C. Então, nós trabalhamos aqui o quê? A ideia do teorema de Binet, em que nós sabemos, podemos separar aqui esses determinantes, tá? O produto, a determinante do produto de três matrizes é igual ao produto das determinantes dessas matrizes. Como no caso a nossa matriz é apenas a matriz A, então nós vamos calcular esse determinante e achamos que ele é igual a 2. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui mais uma questãozinha, questão número 9, né? Que no caso aqui é uma questão da Mackenzie. Essa questão número 9 a gente vai trabalhar da seguinte forma: a soma das soluções inteiras da inequação. Eita, então agora eu tenho uma inequação. Veja que eu sempre falo para você o seguinte: quando você encontrar essas barrinhas, por isso que eu falo para vocês, não coloque as barrinhas nas aulas em que vocês estão falando apenas de matriz. Porque se você colocar as barrinhas, então, só quando você está falando de matriz, né? Quando também estiver falando de matriz, o que é que vai ser? Você vai confundir isso aqui com um módulo, por exemplo. A gente não pode confundir isso. Então, nem pode colocar também, quando a gente está falando de matriz, essas barrinhas. As barrinhas são indicativas de determinante. Veja que em nenhum momento ele fala aqui que a gente está
aplicando o determinante. Mas, na verdade, quando eu mexo essas duas barras, eu estou falando do determinante, né? Então, aplica-se o determinante aqui, Ashley. Então, e aí nós vamos achar uma inequação. Será que essa inequação vai ser do primeiro grau? Será que vai ser uma inequação do segundo grau, né? Será que vai ser... Que tipo de inequação é essa que a gente vai trabalhar? Veja o seguinte, então aqui de uma forma mais resumida, aplicando Sarri aqui, ó, você vai ver que você chega nessa situação de inequação, né? Aplicando Sarri aqui, você vai repetir as duas primeiras colunas, vai fazer todo aquele processo que você já conhece, então você vai achar no final essa inequação. Veja alguns detalhes interessantes, né? Essa inequação é do segundo grau, então você tem que lembrar que você não vai trabalhar, né, como uma situação de uma inequação do primeiro grau, você vai ter uma situação parecida com isso, né? Então, você tem aqui a concavidade para baixo, né? Você tem as raízes, né? Você vai encontrar as raízes, no caso aqui eu tenho as raízes sendo 1, então vamos tentar aqui esboçar esse 1, e do outro lado aqui nós temos o 3, né? Nós temos então uma situaçãozinha que a gente vai falar do 3. Opa, então quer dizer que a concavidade é para baixo, nós sabemos que aqui tudo que está acima do eixo Y é positivo, tudo que está abaixo é negativo. Como ele quer os valores maiores que zero, aqui, ó, se você observar, ele quer os valores maiores que zero. Então, se ele quer os valores maiores que zero, são os valores que estão entre 1 e 3, acho que então está aqui, incluindo 1 e 3, porque ele fala que é maior ou igual a zero. Tá? Então, inclui 1 e 3. Então, as soluções inteiras são 1, 2 e 3, já que ele quer todas as soluções inteiras aqui. Mas ele não queria apenas as soluções inteiras, ele queria a soma desses valores, né? Então, observe bem, se a gente somar 1 mais 2 mais 3, nós vamos obter o número 6, que é exatamente o item D. Tá? Veja, então, o que ele trabalhou nessa questão, né? Ele trabalhou a ideia, tá, do determinante, e esse determinante vai gerar uma inequação do segundo grau. Então, você tem que estar lembrando aí dos detalhes da inequação do segundo grau, né, que a gente trabalhou lá na primeira série do ensino médio. Então, vejamos que na primeira e na segunda questão ele trabalhou algumas ideias diferenciadas aí da determinante. No caso, a oitava questão e a nona questão da página 247. Né? Vamos dar uma olhadinha, na verdade, vamos dar uma olhadinha aqui. Mas, Átila, 247 mesmo? Estamos trabalhando com as questões número 8 e 9 da página 247. Então, acompanhe bem aí do seu livro, dê uma olhadinha no seu caderno, nas resoluções, para ver se você errou alguma coisa, algum detalhe que passou despercebido, tá? Então, vamos adiante. A questão número 12. Por que eu trouxe essa questão número 12 para a gente resolver aqui, tá? Nós vamos falar da questão número 12, acho. Por quê, né? O que é que ela tem de especial? Veja que é o determinante também, ó. Veja que em nenhum momento ele fala que ele quer calcular o determinante, ele já deixa claro através das duas barrinhas aqui laterais, né? E ele está dizendo que esse determinante vai dar igual a zero. Ô, pastor, mas aqui a gente tem logaritmo, então eu quero deixar claro para vocês que em alguns momentos aparecem alguns conceitos, né, como apareceu aí na questão anterior, na questão número 9, que fala de inequação. Né? Aqui no nosso caso a gente vai falar de logaritmo. Ó, então vamos ver o que é que acontece aí, já que ele quer, tem como solução real os valores de x. Então ele quer saber esse valor de x. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que é que aconteceu. Ora, obviamente que a gente aplicando de novo Sarri aqui, já que é uma matriz 3x3, um determinante de ordem 3, né? 3x3. Então a gente vai calcular através de Sarri, que é a maneira mais simples que a gente possa encontrar, né? E aí ele vai encontrar também uma equação. Sendo que, observe, é uma equação do segundo grau, tá? Essa equação do segundo grau, e é incompleta, porque você está vendo que o coeficiente C aqui ele não aparece, né? Então, Átila, já que não aparece o coeficiente C, nós podemos colocar log de x menos 1 em evidência. Exatamente, quando eu coloco log de x menos 1 em evidência, eu vou ter que log de x menos 1 é igual a zero, ou log de x menos 1 é igual a 1. Né? Veja que interessante, eu vou ter log de x menos 1 igual a 1. Como sabemos que aqui base 10, nós passamos essa base 10 colocando 1 como expoente e aqui o 0 como expoente. Ora, 10 elevado a 0 é igual a 1, então a gente vai ficar que x menos 1 é igual a 1. Né? Então, x é igual a 2, já que ele vai passar positivo. X igual a 2.
No outro caso, eu tenho que 10 elevado a 1 é igual a 10, então eu vou ter x menos 1 igual a 10, x é igual a 11. Então, 2 ou 11, ou seja, o item correto é o item E. Mais uma vez, eu deixo claro aqui para todos vocês que a ideia aqui é trabalhar algumas questões que a gente possa relembrar alguns conteúdos que nós vimos em outra série, por exemplo. Tá? Então, deixar claro que às vezes o aluno chega para a gente e diz assim, professor, mas porque tal questão na prova estava com um grau de dificuldade maior, porque falava sobre logaritmo. Pois é, a gente não pode ser pego de surpresa. Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Veja que eu relatei em uma questão inequações do segundo grau, que a gente tem que estar lembrado aí para não cometer nenhum engano. E agora eu estou falando aqui, né, sobre logaritmo, tá? De uma forma bem interessante. Sabe também o seguinte, que nós estamos resumindo aqui a resolução das questões para que a gente consiga fazer uma interação bem bacana, né? Para que não fique cansativo, para que vocês possam interagir cada vez mais e que eu possa estar postando cada vez mais aulas para vocês, tá bom? Lembrando o seguinte, né? Vocês têm que ter resolvido isso, foi a atividade de casa e eu estou dando aqui a luz para que vocês consigam resolver, né? Vamos dar uma olhadinha mais em alguma questão? A questão de número 16. Veja, mais um conceito interessante que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu agora estou falando aqui da situação de uma questão que mostra conceitos de trigonometria. Trigonometria, né? Pois é, ela não vai abandonar. A gente tem que estar preparado para que a gente consiga resolver situações desse tipo. Relembrar alguns conceitos, relação fundamental, algumas relações na trigonometria que a gente precisa saber. Vamos dar aqui, então, uma olhada na resolução dessa questão. Universidade Federal de Minas Gerais, de Lavras, Minas Gerais, o determinante da matriz. Veja que agora ele falou que ele quer o determinante. Né? Nas outras questões, ele não falou que ele queria o determinante, ele deixou de uma forma bem simples de você perceber, através das barras laterais. Né? Nesse caso agora, ele fala do determinante da matriz A. Mais uma vez, uma situação em que você tem o determinante de ordem 3, né? Lembrando o seguinte, eu algumas vezes resolvi algumas questões, né, em sala de aula, falando de vários métodos, né? Coloquei uma lousa, a resolução através de Sarri, na outra coloquei a resolução através de Laplace, na outra eu coloquei a resolução através de Chiot, né? Através de qualquer outro dispositivo prático. A escolha aí, quem vai fazer é você. É a maneira que você acha mais confortável para que você possa resolver. Tá? A maneira mais simples, sempre quando é de ordem 3, é trabalhar com Sarri, já que eu preciso só repetir a primeira e a segunda coluna de forma aqui lateral no final da matriz. Né? Então, vamos dar uma olhadinha como ficou a resolução dessa questão. Vejamos o seguinte, então, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, quando ele aplica o Sarri, você está vendo que vai acontecer alguns casos que você não vai multiplicar só seno de x por seno de x, ou seno de x por cosseno de x. Você vai observar que você vai ter momentos em que você vai multiplicar, por exemplo, cosseno de x vezes cosseno de x, e vai ter momentos que você vai multiplicar cosseno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x. Né? Nós vimos aqui que a equação ficou de que forma? Menos cosseno de x vezes seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, menos seno à quarta de x menos cosseno ao quadrado, a quarta de x. Tá? Veja o seguinte, vamos dar uma organizada nesse negócio. Colocamos aqui o menos em evidência, porque você está vendo que tem muito sinal de menos aqui na primeira equação montada. A gente pode aqui colocar o menos em evidência, que aí a gente vai ter uma coisa mais organizada. De que forma? Seno à quarta de x mais duas vezes seno de x vezes cosseno de x, ó, eu tenho cosseno ao quadrado de x, vezes seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, vezes cosseno ao quadrado de x. Então, a gente só fez organizar isso. Colocou em evidência menos 1. Aqui eu vou ficar com mais 2 seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, quadrado de x, mais cosseno à quarta de x. Átila, se a gente observar isso aqui, eu consigo transformar isso aqui no quadrado perfeito. Ou seja, eu vou conseguir transformar isso na soma, tá? O quadrado, na realidade, da soma de dois termos. Então, porque o quadrado do primeiro, ora, se eu souber que é o seno ao quadrado de x, quando eu levar ele ao quadrado, eu vou ter seno à quarta de x. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Então dessa forma, a gente consegue perceber o seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, Átila, é a relação fundamental. Então, a gente sabe que isso é igual a 1, tá? Sendo que eu tenho um quadrado aqui fora. Então, quando eu tiver 1 ao quadrado, eu vou ter 1. Sendo que eu tinha um menos aqui fora que eu coloquei em evidência. Então, menos 1. Então, o determinante de A, Átila, é igual a menos 1. Então, eu tenho item A. Vejam, trabalhar os conceitos aqui na questão de equação do segundo grau, né? Na realidade, eu nem fui resolver essa equação do segundo grau, veja que virou uma equação, mas na realidade a gente não tem o valor do determinante, a gente não pode nem igualar ninguém aqui, a gente não tem como dizer qual é esse valor para criar essa equação. Então virava a equação de segundo grau? Não, veja que não tem depois da igualdade aqui, eu não tenho uma situação, também não é uma equação biquadrada que você viu lá no ano, né? Você vai ver que isso aqui se transforma assim no quadrado da soma de dois termos. Então você tinha que estar antenado a essa situação. Saber lidar com essa situação de fatoração, de produtos notáveis, né? Que está sempre presente aí no oitavo ano, no oitavo ano do ensino fundamental, que você trabalhou bastante isso aqui. Né? Veja, então, que a relação fundamental também surgiu no meio do caminho. Né? Então, a relação fundamental surgiu e você tinha que estar ciente que isso era igual a 1 lá da trigonometria. Então, veja a interação dos conteúdos de matemática trabalhando aí dentro dessas questões que eu trouxe para vocês. Né? Então, item A, menos 1, bom? E vamos ficar por aqui, meus amores, para trabalhar algumas questões. Se tiver alguma dificuldade, Átila, eu estou com alguma dificuldade em alguma questão, me procure. Vocês sabem como encontrar através da escola, né? Através das suas dúvidas, utilizando a pergunta, né? Que você pode estar trabalhando aí no site da escola, né? No aluno online. E também a gente pode interagir, né? Eu posso colocar aqui mais questões, dê sugestões, trabalho com essa situação que a gente vai poder agora estar interagindo também por aqui. Tá? Apesar de que, né, já deixei bem claro para vocês que a qualidade da imagem talvez não seja melhor, né? A qualidade, né, do som talvez não seja melhor, mas pode ter certeza que a gente está preparando essas aulas com todo o coração para que vocês fiquem cada vez mais informados, para que a escola possa conceder para vocês uma situação mais confortável, que vocês possam trabalhar de casa, tá bom? Então, vamos se adequando, vamos melhorando aqui cada vez mais, para que a gente possa interagir nesses momentos aqui de quarentena. E não esqueça, lava a mão com álcool em gel, né? Estou aqui, vou buscar aqui. Estou aqui com o meu álcool em gel, tá bom? Todo tempo aqui, né? Tranquilinho. Estou até preocupado se os nossos queridos e amados professores, outros professores também estão lavando as suas mãos também com álcool em gel, os professores de vocês, tá bom? Então, vamos manter nossa quarentena, vamos fazer nossa parte, que tudo vai dar ok, tá bom? Um beijão e vamos ficando por aqui, tá bom? Mas sabendo que vamos voltar outras vezes para deixar aqui uma interação bem mais interessante. Beijão, fique com Deus.